Olá, meu irmão, olá, minha irmã, nosso querido e nossa querida telespectador e telespectadora da TV Kefas. Nosso grande abraço a todos vocês, enorme satisfação de mais uma vez estarmos iniciando um programa da TV Kefas, o programa Igreja Hoje, já com mais de 7 anos que ele está aí, comunicando notícias da igreja, comentários de textos bíblicos, documentos papais, encíclicas e outros documentos pastorais da igreja. Nós vamos no programa de hoje continuar nossa reflexão sobre o ano vocacional, o terceiro ano vocacional da igreja no Brasil. E recordemos que o tema do terceiro ano vocacional da igreja no Brasil é o seguinte: vocação, graça e missão. E o lema do terceiro ano vocacional é Corações Ardentes, Pés a Caminhos, fundamentado no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 32 e 33. E para a nossa discussão de hoje, nós vamos ficar hoje mais presos à primeira parte do texto base para o ano vocacional, e a primeira parte trabalha a questão vocação. Estão conosco aqui nossos colaboradores, nossos amigos Girlei Correia e o nosso amigo Guilherme, que é do Conselho do Laicato Diocesano, e além do diocesano também, né, Guilherme? Você regional e nacional. O Guilherme está conosco aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Guilherme, pela sua presença conosco, e obrigado também ao Girlei. Sejam bem-vindos. Agradeço a você, telespectador, pela audiência. Quero agradecer a presença do nosso amigo Guilherme, a você, Rivelino, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui para conversar com toda a comunidade católica valadarense sobre esses temas tão importantes e tão caros para a nossa igreja. Minha saudação aos amigos Rivelino, Girlei, a todos vocês também que estão acompanhando a programação da TV Kefas. É uma alegria estar aqui para a gente conversar e dialogar sobre o terceiro ano vocacional da Igreja do Brasil, trazendo e puxando essa reflexão também para a nossa vida cotidiana, para a vida eclesial das nossas comunidades. É uma alegria estar aqui com vocês. Pois bem, como eu falei com vocês que nossa primeira parte do documento, do texto base, trabalha a ideia da vocação, e então nessa primeira parte nós temos aí 3 contribuições fundamentais. Ressalta-se a contribuição do Concílio Vaticano II através de seus diversos documentos, Lumen Gentium, Gaudium Spes, Apostolicam Actuositatem, e além do Concílio Vaticano II, dá um destaque também para a contribuição que a Conferência de Aparecida, mais especificamente o documento final da Conferência de Aparecida, oferece para o discernimento da temática vocacional e, por fim, as contribuições do pontificado do Papa Francisco para a gente refletir e pensar o ano vocacional. Então, nossos 3 eixos do programa hoje são esses, né? Talvez a gente converse sobre cada um dos eixos em cada um dos blocos do programa. Mas o que vocês acentuaram aí de relevante dessa primeira parte? Olha, Rivelino, dentro desse contexto, o texto traz para a gente como aquelas chaves de leitura, assim, Jesus entrou para ficar com eles. Então, nós como discípulos e discípulas missionárias nos dias atuais, nós temos que ter essa perspectiva de que o Evangelho não é apenas uma ideia, um conceito, mas ele, quando toma conta do indivíduo, ele leva a esse indivíduo a determinadas atitudes que o coloca a agir de acordo com a vontade do nosso mestre. Então os discípulos de Emaús ali caminhando, né, tinha aquela perspectiva da morte na cruz, né, que era a maior tragédia para quem morria de morte de cruz naquele tempo. Quando eles foram ao longo do caminho, foi sentindo o coração arder, quer dizer, a ação de Jesus foi inspirando eles, e eles começaram a começaram a perceber, olha, não é ele, né? Então nós precisamos, dentro desse conceito, e a igreja cobra de nós a postura, para que nós possamos reacender este fogo dentro de nós, para que não apenas nós vivamos dentro de uma fé que é simplesmente de ideia, mas que nós possamos colocá-la em ação, de acordo com a vida
de acordo com a obra do nosso mestre maior, que foi Jesus Cristo. Não é uma coisa separada. Nós temos que aprender que a nossa religião, ela é uma prática cotidiana, desde o momento que nós levantamos até o momento que nós vamos descansar. O cristianismo, a mensagem de Jesus, a prática de Jesus, ela tem que estar acesa dentro de nós para que nós possamos viver verdadeiramente a nossa vocação que nós assumimos na terra. Sendo um ministro ordenado, sendo um leigo, sendo o profissional, mas a prática de Jesus é fundamental para que nós possamos revelá-lo a quem está em nossa volta. E essa vivência encarnada, né, da palavra de Deus, que o Girley aponta na fala dele, ela tem que nos mover também a entender, nesse processo da vivência, da experiência de Deus através da sua palavra, que tudo isso é dom e graça de Deus. Para nós, não pelo nosso merecimento, mas é um dom de Deus a gente ter contato com essa palavra que dá vida, que liberta, que transforma, e também é graça divina. E quando aqui na primeira parte do texto base do terceiro ano vocacional, vem trazendo no parágrafo 32, a vocação é dom, é graça. A igreja e, consequentemente, cada um de nós participa respondendo ao dom recebido de forma gratuita e generosa. Todos são presenteados por Deus com sua vocação. Esse dom que é recebido necessariamente precisa ser alimentado. Então não basta a gente receber um dom, né, uma graça de Deus, e permitir que esse dom fique ali escondido, né? Então são muitos os dons, os carismas que são derramados sobre cada um de nós, sobre a igreja, mas que muitas vezes eles ficam ali enterrados, escondidos, como o funcionário de um certo agricultor que enterrou o talento por medo. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente não tem esse discernimento da nossa vocação, da importância dessa vocação e também do que implica ouvir a palavra de Deus, encarnar essa palavra no nosso dia a dia e trazer para a nossa vivência cotidiana essas atitudes que o Evangelho nos traz. E aí finaliza dizendo: o concílio convida a nutrir a vocação com a palavra, os sacramentos, a oração e o serviço ao próximo. E eu quero destacar esse último, né, o serviço ao próximo. Quantas vezes os dons e os talentos ficam enterrados e não são postos a serviço do bem comum, né? E aí a gente vê tantas calamidades, tantas atrocidades acontecendo na sociedade, no mundo, acontecendo também muitas vezes nos nossos terrenos, né, no nosso chão de igreja, das nossas pastorais, movimentos, e a gente fica às vezes até sem entender e nem saber explicar o motivo disso. Mas eu creio e eu penso, além de ter visto também situações dessas, da gente não ter essa presença viva da palavra de Deus e esse discernimento da vocação e dessa grande graça divina que cada um de nós é chamado a testemunhar. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa, dando continuidade à temática do terceiro ano vocacional, mas agora à luz, como fizemos no primeiro bloco, à luz do texto base do ano vocacional.